Bom dia, minhas amadas irmãs. Boa tarde, boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Que todas venham ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que eu não sei qual é a hora que os irmãos vão ver este vídeo. Mas que todos estejam, espero que esteja bem, em nome de Jesus. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém, minhas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Colossenses. Colossenses, deixa eu ver aqui. Colossenses 1 e o verso 18, que nos diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a primícia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Aleluia! E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também que de outro tempo ereis estranho e inimigo do entendimento pela vossa obra má. Agora, contudo, vós reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, repreensível, incorruptável, se na verdade permanecerdes fundado, firme na fé, e não nos moverdes da esperança do Evangelho, que tu, tendo ouvido qual foi o pregado toda a criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém, aleluia. A palavra de Deus está aqui falando para mim e para você, minhas irmãs queridas em Jesus, que ele é a cabeça da igreja. Deus, Jesus, ele é a premissa de tudo na nossa vida, está em Jesus. Ele é a cabeça da igreja, ele é a luz que brilha. Então, Jesus, eu tenho assim que tudo ele é: a esperança, a vida, a saúde, a alegria, o amor, a ressurreição. Jesus, ele é tudo isso e muito mais. Porque Deus deu a ele este poder. O Pai deu ao Filho este poder de exercer toda essa plenitude. Aleluia. Porque ele veio ao mundo como homem. A palavra de Deus nos diz que ele veio 100% homem e 100% santo, para nos salvar e para nos libertar, para nos tirar do Egito. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio tirar o povo dele do Egito, da escravidão. Aleluia. E ele, quando veio ao mundo, ele veio com um propósito de curar, salvar e libertar. E aqui está falando aqui, como diz aqui, que tudo tenha repreensível, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Então foi do agrado de Deus, o poder ele deu ao Filho, a Jesus, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aleluia. Então, pelo sangue de Jesus, que derramou todo naquela cruz, minhas irmãs, aleluia, nós somos o quê? Libertados. Eu entendo dessa forma, nós somos libertados. Porque a partir do momento que você, ou eu, ou você, ou qualquer uma pessoa que coloca no coração o desejo de estar com Deus, de querer Jesus, essa pessoa, ela é liberta. Porque a palavra de Deus nos diz lá em João: conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, pelo sangue de Jesus, nós somos libertos.
Porque o sangue de Jesus, minhas irmãs, é libertação, é cura. O sangue de Jesus é santo, ele é puro. Aleluia. Ele não se mistura com nada deste mundo. Porque o próprio Deus, o próprio Jesus é santo. Aleluia. Ele é libertação. E continua aqui falando para mim e para você. Pelo havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz. Aleluia. Por meio dele reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então Jesus, minhas irmãs, ele tem o poder de tudo, tanto na terra como no céu. Até debaixo da terra, Jesus é poderoso. O nome dele, aleluia, é poderoso. Para fazer na minha vida, para fazer na tua vida, aquilo muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. É a palavra de Deus, que é a verdade na minha e na tua vida. E continua. A vós também que no outro tempo ereis estranho, inimigo do entendimento pela vossa má obra má, para contudo vós reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vós apresentar santo. Então, perante Deus, nosso Jesus, nós temos que conviver uma vida em santidade. Ter uma vida em santidade com o nosso Jesus. Uma luta, como já falei aqui nos outros vídeos, é uma luta constante. É uma luta, minhas irmãs, constante. Não é hoje esquecer da manhã, não. É hoje, é amanhã e daí possessivamente, todos os dias. Porque é assim que Deus, ele pagou um preço na obra, naquela cruz, uma obra perfeita que ele fez. Ser um santo e justo como ele era e ele é. Não merecia ter passado por isso, mas ele passou. Para que eu e você pudemos ter vida. E vida em abundância, minhas irmãs. E ele, quando morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou, trouxe a vida. E aqui, não estou lembrando aqui, o Espírito Santo está me lembrando aqui no livro de João. Deixa eu ir aqui para não ficar só no que eu falar, mas ficar na palavra de Deus. No livro João aqui, aleluia. João 15, que nos diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O que Deus está falando aqui para mim e para você? Que quando Deus conhece as ovelhas dele, quando temos uma comunhão com o nosso Deus, a gente conhece a voz do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, quando a gente está no caminho, seguindo a palavra de Deus, minhas irmãs, nós estamos seguindo a palavra certa, o caminho certo que é a palavra. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Tem que se chegar a Jesus para se chegar ao Pai. Aleluia. E continua. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem porque conhece a sua voz. Aleluia. Oh, que palavra linda, minhas irmãs. O que o nosso Deus, o nosso Jesus está falando para mim e para você. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Aleluia. Porque na palavra de Deus, se você for ler a palavra de Deus, no Novo Testamento, lá em João, está lá escrito também lá em João 1, que o mundo não conheceu Deus, não quis saber quem era Jesus. Desde o ventre de Maria, que Jesus já foi rejeitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E Jesus foi rejeitado desde o ventre de Maria. E quando ele veio para o mundo, cresceu ali, naquele meio ali, daquele povo ali, naquelas comarcas, naquela cidade, e Jesus foi rejeitado pelos escribas, pelos fariseus, pelos doutores da lei. Ele não era bem visto ali naquela cidade, porque eles não queriam saber de Jesus. Como hoje, o mundo não quer saber de Jesus. Então, daquele tempo para esse tempo, minhas irmãs, quase não há diferença nenhuma. Porque muitas vezes você ou eu falamos de Jesus e as pessoas não querem ouvir, saber de Jesus. Querem saber do mundo, das coisas que estão no mundo. Mas de Jesus, muitas vezes, a maioria das pessoas, minhas irmãs, não quer ouvir. Porque é mais fácil viver na porta larga do que viver pela porta estreita. E o próprio Jesus diz que muitos vão querer entrar pela porta, mas não vão passar. Porque a gente tem que ter uma escolha de vida. A gente tem que ter o nosso querer para viver com Jesus. Aleluia. Naquela época, aqueles discípulos de Jesus, eles padeceram, eles sofreram muito, não foi fácil para eles. Não foi fácil para eles. Muitos apanhavam, porque estavam falando de Jesus, falando da palavra. E muitas vezes a gente chega na casa de uma pessoa, querendo falar de Jesus, mas muitas vezes as pessoas não aceitam ouvir a voz do Senhor Jesus. Não querem ouvir. E o mundo não quis saber de Jesus. O mundo não quis saber de Jesus. Aleluia. E aquele que é de Deus, aquela ovelha que é de Jesus, conhece a voz de Jesus, conhece a voz do Espírito Santo. Não pende nem para a esquerda nem para a direita, minhas irmãs. Porque nosso Jesus, ele pagou um preço muito alto naquela cruz. Preço de sangue, preço de morte de cruz. É a pior morte que tem, a morte de cruz. Mas Jesus passou por tudo isso para nos resgatar, para nos salvar e nos libertar. Aleluia. Se todo mundo, minhas irmãs, reconhecesse quem Jesus é, o que ele fez na cruz para nos salvar, a humanidade seria muito diferente. Mas, infelizmente, as pessoas não querem ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus, mas que a oportunidade que Deus dá a mim e dá a você, minhas irmãs queridas, de ouvir a voz do nosso Deus, de dar crédito à palavra do Senhor, que a gente cada dia mais se achega a nosso Jesus, se apegue a Ele, para que a nossa vida, a nossa família, venha estar salva, venha ser liberta. Porque cada dia que passa, cada minuto que passa, se aproxima a vinda do Senhor. E quando Ele vir, Ele vai vir Ele não vai vir mais como Pai, Ele vai vir como juiz, Ele vai julgar. Ele não vai passar a mão na cabeça de ser humano mais nenhum. Hoje Ele dá oportunidade a mim e a você, para se arrepender dos pecados, para se achegar a Ele. Ele está dando a oportunidade. Mas na vida dele, acabou a oportunidade, acabou tudo. Agora vai ser ou sobe ou fica. Então a gente tem que estar com todo dia se apegando a Ele, orando, conversando com Ele, para que Ele nos ensine e nos capacite a nos preparar para no dia da santa vinda dele, buscar a sua igreja. Que a obra do Senhor, ela é muito séria. A palavra do Senhor, ela é séria, minhas irmãs. Não temos que brincar mais de crente. Não temos tempo para isso. É viver verdadeiramente diante do Senhor. Para que eu e você, a nossa família, venha ser salva e liberta para a honra e glória do nosso Deus. Amém, minhas irmãs. Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Lhe dê uma semana, um final de semana abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.